Bom, nessa aula nós vamos abrir uma janela, sair um pouquinho da Lei 8.212 para examinarmos disposições constitucionais que tratam de contribuições sociais e de contribuições sociais destinadas à Seguridade. Então, o artigo 149 ele está inserido no Sistema Tributário Nacional e ele nos diz que contribuições sociais são uma espécie de tributos, tá? Então, eu tenho lá no artigo 149 a previsão de contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias econômicas, tá? Então, diz o artigo 149 que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando-se ainda o que está lá no artigo 1463 e 150(1) e 3, e sem prejuízo do que está previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Então, vamos lá. Vamos só examinar os artigos aqui referenciados, né? O artigo 149 nos remete ao artigo 1463 e artigo 150(1) e 3. Então, vamos ver o que encontramos no 1463. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Também, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, e inclusive regimes especiais ou simplificados, de pagamento de impostos e contribuições. O artigo 150 também foi referenciado ali no 149 e ele diz que, relativamente a essas contribuições sociais de intervenção no domínio econômico ou as de interesse, de categorias econômicas ou profissionais, você deve levar em conta o artigo 150. Então, o artigo 150 diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, o B e o C ficam prejudicados porque, relativamente às contribuições sociais de Seguridade, prejudicados no que diz respeito às contribuições sociais destinadas à Seguridade, porque para essas contribuições você tem que aplicar o artigo 195, parágrafo 6º. Então, no caso de contribuições sociais destinadas à Seguridade, não existe problema em exigi-las dentro do mesmo exercício, tá? Porque essas contribuições sociais podem ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o que está no artigo 153b, tá? A linha C, ela é nova, relativamente a esse parágrafo 6º, já existiu o parágrafo 6º fazendo referência a B, quando depois se coloca também no texto a linha C. Então, não se fala em cobrar contribuições sociais destinadas à Seguridade só no exercício seguinte. O que eu tenho que aguardar são os 90 dias da publicação da lei que instituiu ou modificou essas contribuições sociais de Seguridade. Muito bem. O artigo 149, parágrafo 1º, ele nos diz que Estados, Distrito Federal e município instituirão contribuição cobrada dos seus servidores para custear em benefício dos servidores regime
de previdência próprio. Então, quando um desses entes cria regime próprio de previdência, o ente é obrigado a exigir contribuição do servidor para custeio desse regime de previdência. E a contribuição do servidor, tá, nunca será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União. Ora, no regime próprio dos servidores federais, os servidores federais eles têm que contribuir com 11% da sua remuneração. Agora, com a criação da FUNPRESP, você tem, né, contribuição até o teto para o regime próprio, para quem ingressa, né, a partir da regulamentação do plano de benefícios. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa aqui é 11%, é a contribuição do servidor efetivo federal para o seu regime próprio de previdência. E os servidores dos outros entes não podem pagar menos que 11% de contribuição. É isso que está dizendo aí o artigo 149. A alíquota de contribuição do servidor do município, do estado ou do Distrito Federal para o seu regime próprio não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. O artigo 149, ele nos diz ainda que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação, tá? Vejam vocês que as contribuições de interesse das categorias econômicas não foram referenciadas aí. Então, por exemplo, quando um produtor rural, pessoa jurídica, exporta a sua produção rural, uma produção de soja para o exterior, sobre a receita da produção rural exportada, não vai incidir 2,5% para a Seguridade, não vai incidir 0,1% a título de SAT e GILRAD, mas vai incidir a contribuição para o Senar no percentual de 0,25%. Por quê? Porque a contribuição destinada ao Senar é contribuição de interesse das categorias econômicas. Não existe problema de ela incidir sobre a receita decorrente de exportação. Já a contribuição de Seguridade, como contribuição social que é, não pode incidir sobre a receita decorrente de exportação, tá? E as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidem também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Então, sobre a receita de exportação não incidem contribuições sociais. Sobre os valores, né, com importações, incidem contribuições sociais. As contribuições, né, voltando, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base faturamento, receita bruta, o valor da operação, e no caso da importação, o valor aduaneiro, e a alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, ad valorem, 20%, ad valorem, 2,5%, tá? E também podem ter alíquota específica com base em unidade de medida. Aí eu trouxe exemplos, alíquotas ad valorem para COFINS. Eu encontro COFINS 3%, encontro COFINS 7,6% sobre a receita ou faturamento. Tem COFINS que é 4% e existem outras possibilidades de alíquota. Eu tenho PIS/PASEP 0,65% ou 1,65% sobre a receita. Então, aí são alíquotas ad valorem. E eu tenho alíquota específica, eu trouxe como exemplo essa Lei 10.865 de 2004, que diz o seguinte, que o importador ou fabricante de produtos referidos, né, aí dá toda lá da TIP, vários itens, enfim, pode optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados em R$ 141,10 e R$ 651,40 por metro cúbico de gasolina, R$ 82,80 e R$ 379,30 por metro cúbico de óleo diesel. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho a alíquota específica tendo por base a unidade de medida, tá? Bom, artigo 149, parágrafo 3º,
nos diz, né, que a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Então, para pagar a contribuição social sobre a importação, não precisa necessariamente ser pessoa jurídica. Eu posso ter uma pessoa física, tá, também como contribuinte, tá, sobre o valor das importações. E a lei define as hipóteses em que as contribuições incidem uma única vez, a tal da incidência também monofásica, né? Artigos 194 e 195 da Constituição são aqueles artigos que vocês devem cantar no chuveiro, cantar dentro do carro. Quem estiver no ônibus deve colocar os fones e ouvir todo dia, artigo 194 e 195. Porque eles sempre são cobrados em prova, seja do INSS, seja a prova da Receita, algo é retirado desses artigos para colocar na prova de vocês, não tenha dúvida. Então, artigo 94, nós já conhecemos, já repetimos, é o artigo que define o que é a seguridade, que ela compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, tá? No parágrafo único do artigo 94, nós encontramos os objetivos da Seguridade Social. Então, quem organiza a Seguridade é o poder público. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Esses princípios vocês devem fazer em casa uma comparação dos princípios, né, e diretrizes da Seguridade, ou objetivos da Seguridade, com os princípios da Previdência, depois comparar os da Previdência com as diretrizes lá da Saúde e depois também com as diretrizes lá da Assistência Social. Principalmente essa comparação com, né, entre princípios da Seguridade e da Previdência é indispensável. Vamos lá. Então, o artigo 95 é aquele que trata do financiamento da Seguridade e é onde a gente pode depreender, né, tirar dele o princípio da solidariedade social. Porque a Seguridade Social ela vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos que são provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios e das seguintes contribuições sociais, tá? Aí eu tenho contribuição social do empregador, da empresa e entidade ali equiparada na forma da lei, sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço à empresa, mesmo sem vínculo empregatício. Existe também contribuição da empresa sobre a receita ou faturamento e contribuição sobre o lucro, tá? Então, quando eu falo em contribuição sobre folha de salários, eu tenho, né, aí na folha, entende-se como estando a remuneração do empregado e eu vou encontrar contribuição de 20%, SAT, GILRAT, adicional ao SAT, tudo incidindo sobre a remuneração dos empregados. Demais rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas sem vínculo empregatício, eu vou encontrar o subsídio do exercente de mandato eletivo, tributável, portanto, remuneração de avulsos e rendimentos pagos a cooperados através de cooperativas de trabalho. Todas essas hipóteses estão dentro dessa matriz demais rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas sem vínculo empregatício, tá? No que diz respeito à base, receita ou faturamento, nós temos a COFINS, 3%, 7,6%, temos 4% para as instituições financeiras, temos outras alíquotas, alíquota zero, monofásica, outras hipóteses. Muito bem. Sobre a receita ou faturamento, lembrar que nós temos também a previsão lá no artigo 239 da contribuição a título de
PIS/PASEP 0,65, 1,65 e também temos a hipótese do PIS/PASEP, a alíquota de 1% sobre a folha de salários. Temos a contribuição social sobre o lucro, 9%, 15%, para as instituições financeiras 15%. E o artigo 95 ainda traz a contribuição social do trabalhador e dos demais segurados. Eu acho sempre isso estranho, porque para mim, trabalhador é segurado. Então, bastaria ter colocado aqui contribuição dos segurados, né, para a Seguridade. Então, trabalhador e demais segurados da Previdência. E aqui nós temos aquela vedação à cobrança de contribuições sobre as aposentadorias e pensões do regime geral. Aqui diz que não incide contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência. Contribuição social sobre a receita de concurso de prognóstico, já vimos, né? Que são as loterias públicas, a renda líquida das loterias públicas, excetuados os valores do FIES. 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corrida, 5% sobre o movimento global de sorteios de números, onde ocorra venda de cartelas. Temos a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou quem a lei a ele equiparar, PIS/PASEP importação, COFINS importação. Parágrafo 1º do artigo 95 diz que as receitas de estados, Distrito Federal e municípios destinadas à Seguridade constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade é elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. Previdência, né, confecciona sua proposta orçamentária, saúde também, assistência também, submetem ao conselho de cada pasta, né, de previdência social, de assistência e de saúde, Conselho Nacional. Depois, técnicos das 3 áreas se juntam e consolidam a proposta orçamentária, as 3 propostas na proposta de orçamento da Seguridade para envio ao Congresso, tá? Então, a proposta ela é feita de forma integrada, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Agora, é assegurada a cada área a gestão dos recursos. A partir do orçamento, virão os recursos e cada área administra os seus recursos. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, conforme estabelecido em lei, não pode contratar com o poder público, não pode receber benefício ou incentivo, seja fiscal ou creditício, do poder público. Ao contratar com o poder público, vão exigir a prova de inexistência de débito, certidão negativa de débito ou a certidão positiva de débito com efeitos de negativa, sob pena de não ser, né, finalizada aí essa contratação, tá? Então, para contratar com o poder público, para receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, a empresa não pode ter débito com a Seguridade Social. A lei pode instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade. Então, é possível criar outras contribuições que não as previstas na Constituição, desde que isso seja feito através de lei complementar. Então, criação de novas fontes de financiamento, além das já previstas na Constituição Federal, somente através de lei complementar. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, cria benefício, cria junto a fonte de custeio. Majora um benefício ou estende aquele benefício a quem antes não tinha direito, cria junto a fonte de custeio. O princípio da precedência do custeio ou da pré-existência do custeio. As contribuições sociais, nós já vimos, né, o parágrafo 6º de que trata esse artigo, só podem ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando a anterioridade no sentido de só exigir no exercício seguinte as contribuições. Este é o princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal ou da anterioridade mitigada. Parágrafo 7º.
são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, não são todas as entidades beneficentes que fazem jus à isenção, e sim aquelas que atendam às exigências estabelecidas em lei. E vejam que aqui a isenção, né, na verdade, uma imunidade é para entidades beneficentes e não para entidades filantrópicas. A gente vai examinar a isenção mais adiante. Parágrafo 8º, esse parágrafo trata do segurado especial. Produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rurais, pescador artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, a Lei 8.212 diz que o segurado especial contribui sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e os benefícios a ele assegurados, mesmo quando ele não contribuiu, basta que ele prove exercício de atividade rural, é um grupo de benefícios sempre de um salário mínimo, né? Contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo, são as contribuições da empresa, podem ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão dos 4 fatores aí apontados: atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa e condição estrutural do mercado de trabalho. Essa regra ela é dita programática, mas ela já vem gerando efeitos, materializando normas, tendo em vista você ter hoje o Simples, ter diferentes perfis contributivos para empresas com diferentes atividades econômicas. A lei define os critérios de transferência de recursos para o SUS e para as ações de assistência social da União para estados, Distrito Federal e municípios e dos estados para os municípios, observada a contrapartida de recursos, ou seja, observada a previsão de recursos do próprio ente a serem, né, investidos nessas áreas e também a execução das ações, tá, previstas na Lei Orgânica da Saúde, na Lei Orgânica da Assistência Social. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais das empresas sobre a folha de salários e demais rendimentos e dos segurados, né, e demais trabalhadores, na verdade, segurados. Agora, é vedada essa remissão ou anistia para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Então, não é totalmente vedada. A vedação é para montantes superiores àquele limite definido em lei complementar. Então, contribuição de empresa sobre a folha, contribuição dos segurados não pode ser objeto de anistia ou remissão, tá? Se o débito atingir valor superior àquele definido em lei complementar. A lei define setores de atividade para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 4 do caput serão não cumulativas. Então, a lei vai definir quais são os setores de atividade econômica em que as contribuições sobre a receita ou faturamento, COFINS, PIS, PASEP, e também as contribuições do importador, PIS, PASEP, importação, COFINS, importação, vão ser exigidas de forma não cumulativa. Não cumulativa, não vão incidir em cascata. A COFINS que se paga numa etapa permite aproveitar créditos de uma etapa anterior. Então, a lei define em que setores essas contribuições serão não cumulativas. Aplica-se essa situação, né, de não cumulatividade das contribuições, inclusive na hipótese de substituição gradual ou parcial, tá? Substituição gradual ou total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1 da contribuição sobre a folha de salários pela incidente sobre a receita ou faturamento. Então, aqui nós temos já o anúncio do que nós começamos a ver já desde o Simples, desde as contribuições substitutivas dos 20% sobre a remuneração de empregados,
mas com muito impulso a partir do final do ano de 2011. Eu tenho empresas que antes pagavam 20% sobre a remuneração de empregados avulso e contribuintes individuais e hoje estão pagando 1% sobre a receita. Outras pagavam 20% e agora estão pagando 2% sobre a receita. Então, minha gente, isso já está se materializando desde muito tempo, que é a possibilidade da desoneração da folha de pagamento, de retirar os encargos sobre a remuneração dos empregados, dos outros prestadores de serviço e substituir esse encargo, seja parcial, totalmente, seja, né, como ele diz aqui, gradualmente, até provisoriamente, como aconteceu com essa desoneração que começou, né, a se intensificar a partir de 2011. Então, nós temos aqui a possibilidade de desoneração da folha anunciada no parágrafo 13. Eu troco os 20% sobre remuneração, sobre folha de salários, por um percentual sobre a receita ou faturamento. Também quero que vocês prestem muita atenção no 239, nós já examinamos esse artigo quando conversamos sobre as contribuições a título de PIS, PASEP. É outro artigo importante que vocês devem ficar de olho nele, tá? Temos o 243 também, que nós já falamos sobre ele, e aqui nós vamos encerrar essa aula. Até a próxima.